Mais uma vez estamos aqui do Portal Sobrenatural. Hoje, com uma mensagem vinda do Evangelho, que diz a ressurreição de Cristo e a mudança de rumo. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda epístola ao povo de Corinto, ou seja, aos Coríntios, lá no capítulo 5, versículos 16 e 19, ele nos traz o seguinte: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da conciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Veja que o apóstolo Paulo, ele era um homem completamente contrário a Cristo. Ele perseguia os cristãos. Ele era Saulo. Saulo era um fariseu lá do Sinédrio, juntamente com aqueles que pediram a condenação de Jesus Cristo, e ele perseguia ferrenhamente. Ele assistiu Estevão ser apedrejado e ele estava com cartas para ir buscar outros cristãos para serem mortos, quando ele foi interceptado no caminho por Cristo. E Cristo aparece a ele, uma luz fulgurante sobre Paulo. Paulo não entendia nada, e Jesus falou: olha aí, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo perguntou: mas quem está falando? Ele falou: sou eu, Cristo Jesus. Aí Saulo foi levado ao terceiro céu, ele mesmo disse, não sabe no corpo ou fora do corpo, e lá ele recebeu as grandes revelações para ele poder atuar como apóstolo aqui na terra, e teve inspiração para escrever todas essas epístolas. Por isso que as epístolas de Paulo são muito claras e efetivas para nos aclarar o Evangelho. E veja que Paulo depois, ele passou a sofrer toda a perseguição que ele fazia com aqueles cristãos, né? Então veja que Paulo teve uma mudança muito grande em sua vida, porque ele compreendeu a grandeza de Cristo no plano de Deus. Então, quando nós compreendemos aquilo que Paulo compreendeu, nós passamos também a defender esse evangelho. Ou seja, trazer essas boas novas, porque o evangelho são boas novas, para que todos possam ouvir a palavra, porque a palavra diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é uma repetição constante, mas é uma evidência. É para que nós não percamos a oportunidade de encontrar a nossa eternidade. O homem, quando deixar este mundo, ele já tem um caminho certo para ele, porque aqueles que morreram pela transgressão adâmica revivem aqui em Cristo Jesus. Ou seja, se a morte foi trazida por um só homem, a redenção também foi trazida por um homem. E se esse homem que foi ressurreto, ele pôde trazer toda uma vida nova para a humanidade. Eu até montei uma frase aqui que diz assim: em Cristo ressurreto temos um novo mundo, onde o Espírito Santo toca o velho mundo carnal e o tangencia ao mundo espiritual, roçando suavemente. Então veja bem, Jesus, ele traz aqui toda uma compreensão para que nós possamos entender tudo aquilo que Deus planejou, desde a queda do homem até o ressurgimento de Jesus. Então você vê, o homem decaído, ele dificilmente sozinho ele consegue se levantar. É necessário que haja realmente uma força de fora para dentro, porque de dentro para fora do homem é muito difícil ele conseguir isso. Por quê? Porque o homem é finito, ele não consegue compreender. Jesus mesmo diz: eu sou a luz que alumia o mundo, mas o mundo preferiu as trevas. À primeira vista, nós pensamos que essas trevas são falta de luz
no ambiente, mas não, essas trevas estão no nosso interior. Nós não conseguimos enxergar essa luz que é Cristo, porque nós estamos em trevas. Enquanto nossos olhos não abrirem, nós não vamos enxergar a luz. Você vê, o cego vive na escuridão. Por quê? Porque não consegue ver a luz. Assim é o homem que está afastado de Deus, que não compreendeu Cristo Jesus no plano de salvação que Deus preparou. Deus quis transformar aquela queda de um homem completamente liquidado em um homem exuberante, um homem transformado, um homem lavado e redimido no sangue de Jesus, que nenhum pecado mais poderá segurá-lo. Por quê? Porque dos seus pecados não me lembrarei mais. Porque você pediu perdão dos seus pecados, declarando Cristo Jesus como seu Salvador e dizendo a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, porque eu vivia realmente na escuridão. Mas agora abri meus olhos e compreendo que o Senhor me mostrou como posso me redimir de tudo aquilo que eu achava que era impossível. Porque muitas das vezes o homem está tão enclausurado nos seus pecados e na sua vida carnal, tão perpétua em si mesmo, que ele fica amarrado. Mas quando ele resolve se desvencilhar desses laços todos que o prende na sua carnalidade, ele avança, e avança no sentido de compreender que ele é um ser espiritual e que está aqui neste mundo apenas por uma passagem, mas que ele estará nos átrios do Senhor, nas regiões celestes com Cristo Jesus, bastando apenas declará-lo como seu Senhor e Salvador. Esta é a promessa, esta é a certeza, esta é a nossa fé, isto é aquilo que buscamos todos os dias em Cristo Jesus, e nada nos toca, porque nós estamos aqui, agora, em Cristo Jesus, mais que vencedores. O mal não pode nos atacar, por quê? Porque nós temos a insígnia de Jesus em nós, o manto sagrado está sobre nós, por isso todos nós dizemos amém.